Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, sexta-feira, 11h20, 6/5 de 2022. Nós temos uma manhã fria aqui em São Paulo. Estava mais frio quando eu fiz a comunicação panorama, né? Agora nós temos 18 graus. Está 1 grau menos frio. Eu estava falando com meu amigo, querido amigo Emerson, lá de Jundiaí, que estudou comigo. Somos amigos há quase 30 anos. O que ele achava do Jorge Jesus, né, se oferecer para treinar o Flamengo. Quando eu vi, achei que era brincadeira. Como eu sou muito ético, eu procuro ser sempre muito correto em tudo aquilo que eu falo, né? Só dar uma pausa aqui. Eu até custei acreditar que alguém seria capaz de fazer alguma coisa do gênero, mas o JJ o fez. Uau! E aí a gente estava batendo um papo sobre ética e coisas do gênero. Bom, hoje eu vou ter que fazer 2 programas, não tem jeito, né? Porque ontem, se eu te falar que deu um problema na minha internet, não deu. Simplesmente o meu computador não conseguia se conectar, não sei exatamente por quê. E depois, quando eu voltei, eu tive que fazer outras coisas, enfim. E aí hoje eu vou fazer 2 programas, tem muito balanço, quer dizer, tem comentários para olhar. Então eu vou fazer um programa de 40 minutos, para não ficar muito longo, e aí qualquer coisa depois se tiver que fazer 3 eu faço, aqui não tem chabu. Então vamos lá, Almir Lima, olá professor, parabéns pelos ótimos estudos, análise, seguimos firmes e fortes na luta, saúde e paz, a você também. Arthur Souza, professor, pode me tirar uma dúvida? Claro. Estamos comprados no milho código CCMK22. Há uma divergência entre o andamento do K em relação... na verdade, a gente deve operar o N de navio, ok? Isso acontece porque tem spread, só que não adianta você mudar de um para o outro. Você simplesmente está encerrando a posição em um e abrindo no outro, né? Então ele fala ali, dependendo da resposta, não faria sentido encerrar a posição, não. Porque é a mesma coisa quando você rola o mini índice e o mini dólar. Você não ganha nem perde nada. O vencimento do milho é sempre no dia 15, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o ajuste diário. Eu vou até colocar aí para você. E aí acaba atendendo todos os nossos amigos, né? Ó, depois do vencimento K vem o vencimento N. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar para você ver na tela, CCMK22. Então ele está caindo, está mais ou menos no nosso médio, né? A gente procura fazer operações mais longas, então... Ó, negociou 52 milhões. Aí eu vou no CCM N. Negociou 34. Então, provavelmente na semana que vem a gente já vai migrar para o N. E o CCM, antes do vencimento, CCM U22. Então, a liquidez, ó, 135 é o U, tá mais líquido. Talvez a gente migre. Boa. Então, talvez aí na segunda-feira a gente faça a migração. O vencimento U tá com uma liquidez maior. Mas não que seja uma vantagem financeira migrar para o U. Mas talvez seja uma vantagem do ponto de vista de liquidez a gente migrar para o U, ok? Então, muito boa a sua pergunta, excelente, obrigado, querido, pela tua contribuição. Então, pela liquidez a gente deve migrar para o U na segunda, quem sabe ainda hoje à tarde. Eu vou pegar esse link para vocês verem o ajuste, né? Eu vou colocar aí na resposta que aí todo mundo consegue. Inclusive aí tem ajuste de tudo, do mini índice, mini dólar e tal. Querido amigo João Vinícius, boa tarde, nobre amigo. Neste momento em M22 que a gente se encontra tocando fundo fora da banda, apresentando reversão. Se tivermos notícias diferentes, positivas nos Estados Unidos e China, poderemos voltar a subir com mais força na semana que vem? Eu acredito que sim. Eu estava dando uma entrevista até longa aqui para o pessoal do BMC News, falando da minha perspectiva, né, para o mercado. Então, por exemplo, você pega aqui o mini índice, né? O mini índice está milimetricamente numa linha de retorno, montando uma pinça de fundo entre ontem e hoje.
numa região que fez fundo anteriormente, tanto em novembro quanto em janeiro, longe da média de 21. Então qualquer notícia que seja razoável, mas assim, notícia não é notícia velha, é algo novo, uma reabertura chinesa, algum arrefecimento entre Ucrânia e Rússia, algum Fed boy importante que fale sobre um aumento de juros aquém do esperado, alguma coisa do gênero, ou os próprios balanços, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma enxurrada de balanços no Brasil. Hoje, né, eu acredito que o mini índice que nesse momento se encontra negociando a 106.300, eu acredito que ele daqui a pouco ele esteja ali perto de 107.500, que é a máxima de hoje. Então eu acredito na busca pela máxima, aquele velho racional intraday que a gente faz, né? Então eu acredito que daqui a pouquinho ele está batendo ali 107.500. Ok? Ainda hoje. Tomás Bolzan. Olá, professor. Realmente o mercado não está fácil. Não está. O que faz você seguir otimista com o índice, visto a queda de hoje, as perspectivas de alta na Selic, continuarem exterior não ajudando em nada, além da saída de capital estrangeiro que está começando pelo fluxo do dólar. Será que o pessoal, principalmente os gestores de fundos, não estão esperando uma luz de como vão ficar as eleições no Brasil? Parabéns pela persistência em atingir o objetivo, mas não seria melhor considerar sair do mercado quando o índice se aproximar da média de 9 no diário? Bom, sobre a saída ou permanência, Thomas, eu sempre comento que a gente define isso no final do pregão, né, baseado no movimento intraday. Eu acredito que muitos fundos estejam esperando não as eleições, mas os fundos estão esperando um sinal mais firme de qual vai ser a Selic terminal, que parece que será de 13,25, né? Eu apostaria nisso e faz muito tempo que eu não erro aumento, redução de juros terminal, então eu entendo que será 13,25. Já está precificado no mercado uma Selic maior que 14. Então, se o mercado entender que vai ser 13,25, ele pode subir uns 10 mil pontos assim, fácil, tá? Estavam uns 4 mil pontos objetivos, exatamente, pois isso judia bastante os alunos. Thomas, assim, primeiro, né? Quem está na renda variável não é obrigado a estar. Você escolhe estar na renda variável e ali você coloca seu capital excedente. Não é dinheiro para pagar convênio médico, para pagar conta da sua subsistência, né? Então, essa história que judia de aluno... comigo, você é um aluno que está conosco há muito tempo, um querido aluno, mas esse tipo de abordagem... eu estou abalado psicologicamente, eu estou judiado, comigo não cola, né? Porque todo mundo é adulto. Eu oriento as pessoas a nunca colocarem dinheiro de herança, de automóvel, parte de rendimentos, dinheiro de família na bolsa, porque isso é loucura. Na bolsa está o excedente trabalhando dentro de um manejo de risco, né? Então essas histórias, assim, todo mundo que está na bolsa aí é porque pode estar. Nunca peguem dinheiro emprestado com amigo, com parente, com agiota. Então esse negócio de judiar, nós somos adultos, vai montar um negócio para você ver, monta uma loja, alguma coisa no shopping, atua na indústria que aí você vai ver o que é judiar do profissional, do empresário ou do comerciante, né? Então é isso, né? Ele vê um repique até o 109, depois disso, quem sabe, se o petróleo resolver cair, ele se joga junto, eu acredito que não, porque reduz a inflação. Então eu tenho o maior respeito por você. Você é um aluno querido, que eu prezo muito, mas como assim? Esse tipo de comentário eu não vou apagar. Ele traz uma dúvida, principalmente para quem é novo no canal, eu tenho que responder à altura. Então a gente trabalha aqui de forma sempre serena, consciente, a gente define se fica ou não nas posições no final do pregão e a gente acredita numa recuperação porque o mercado já embutiu no preço tudo aquilo que é de pior. Somente, por exemplo, sei lá, se a guerra na Ucrânia se alastrar ou tiver uma nova cepa de Covid terrível tal, eu acho que poderia continuar derrubando o mercado de forma intensa nesse momento. Agora, o fluxo, você está correto, o fluxo está negativo. Mas eu entendo que nesse momento faz mais sentido manter a compra do que a venda. Seja sempre bem-vindo, mesmo que seja antagonista. E aí a gente vai ter um bom debate aqui, colocando todos os pontos de forma atenciosa e respeitosa. Ortega, boa tarde, professor. Saúde e paz. Na sua opinião, essa taxa de juros irá até quanto? 13,25. A melhor forma, né, de ver na prática sobre juros é acompanhando o DI, né?
Deu F25, ele está rompendo o 12,275 no momento. Os compradores estão no comando, não tem sinal de topo. Eu acho que vai até 13,25. E assim, há muito tempo que eu não erro. Muito tempo. Se o mercado, Ortega, entender que ela vai realmente a 12, a 13,25, aí começa a cair, né? Começa a descer. E aqui no intraday o ponto-chave é o 12,460. Abaixo dele pode ter uma correção. E completando, né, a resposta ao Thomas, quando o aluno ele tem uma leitura, por exemplo, de queda e o mercado está subindo, no primeiro sinal de topo ele tem que sair. Né? É ali que é a oportunidade. Antônio Santos, boa tarde, mestre. Mestre Wagner, mande fazendo um quadro, professor, aqui não é de vidro, gol de placa. Obrigado. Aqui a gente... Porque na bolsa, né? Você escolhe estar na bolsa, né? Ninguém está na bolsa porque é obrigado a colocar uma grana. Então é uma escolha que nós temos, né? Eu já tive grupos que a gente formou de alunos que vinham de anos de perda, tal... e aí passaram a fazer parte do grupo, ou pegaram até algumas operações públicas que recuperaram 3, 4, 5 anos de perda conosco e alguns saíram da bolsa e outros ficaram. Né? Os que saíram falaram, professor, eu entrei, eu queria sair no 0 a 0, ganhei uma palhinha ali para fazer um churrasco e comprar um tênis, eu lembro que uma vez o aluno falou. E eu tô fora, eu não quero participar da renda variável, eu prefiro participar da economia real, não me fazia bem para o dia a dia. E tem alunos que recuperaram tudo, dobraram, triplicaram o capital conosco e falaram, poxa, eu gosto de estar na bolsa, porque aquele dinheiro que está ali pode estar na bolsa, eu tirei uma parte, eu aprendo no mercado, enfim, é o perfil de cada um. Né? Então você escolhe, né? Estar na bolsa é uma escolha. Então, Antônio, ele diz ali, mercado de Bitcoin em balanço forte, Biden na cadeira é tragédia a vida inteira. Na verdade, a presidente é a Kamala Harris, né? É isso, né? Uma hora tem que virar isso aí, ações de graça no Brasil de novo. Vamos que vamos, um abraço. Aí é o Daniel, é verdade, o PL está muito baixo. E como o Burro com Asa falou, falta um drive forte para acontecer algo positivo. O Burro com Asa eu acho que pode ser na China. O álcool gel Silva tem comprar em antiquário, daí dá para revender. Acho que ele está falando da história da cadeira que eu comentei, né? Tem uma pessoa que eu ouvi comentários aí, que é indiretamente da minha família, que a menina jovem, né, falar em menina velha também é dose, né? Ela pega objetos assim de valor, principalmente roupa, tênis, ela reforma, limpa e vende por 2, 3 vezes o preço. Eu achei fantástico, usa o Instagram. Eu gosto dessas iniciativas de empreendedorismo, principalmente quando a gente vem entre os jovens, né? Muito legal. O meu filho... o mercado não está fácil, Caio. Deixa eu colocar os comentários de ontem aqui. O meu filho teve uma época que ele tinha o objetivo de comprar um negócio aí que ele queria. E eu, ao mesmo tempo que eu procuro estar sempre próximo e atender todas as demandas, tem coisas que eu acho que, principalmente quando ele era mais novo, isso faz tempo, né? Eu falei, eu dou a metade, a outra metade você vai ter que arrumar uma renda. Ele começou a vender carteira, relógio, cinto pela internet e conseguiu a grana rápido e comprou o que ele queria. Aí eu dei um pouquinho mais da metade, eu dei uns 60%. E você vai ensinando, né? É assim que se educa financeiramente. Ok? E os comentários de ontem eu não fiz, eu vou fazer aqui. Rafael Oliveira Nunes, a subida forte no Bovespa foi devido a institucionais locais. O fluxo estrangeiro continua vendedor desde 121 mil pontos. É difícil acreditar que subirá tanto que os estrangeiros não voltem a comprar. Obrigado pela tua participação. Seja sempre bem-vindo. O Marcos Pereira, caro professor, saúde e paz, vamos que vamos. Estive um pouco ausente esses dias, pois estou fazendo uma pequena reforma no meu apartamento e não tive tempo para nada. Eu sei bem o que é isso. Aqui a gente mudou, mas o apartamento ainda continua com alguns pontos que nós estamos fazendo, né? No fim do mês vai ter um procedimento aqui de 3 dias, a gente vai ter que sair. Alguns móveis estão chegando ainda, alguns metais de banheiro. Como é um apartamento um pouco maior, ainda vai dar alguns dias de trabalho, então eu sei bem o que é isso. Agora estamos aplicando Sinteco no piso de madeira, fica muito bonito, eu particularmente gosto. Muito barulho, não vejo a hora de acabar.
Professor, parece que o gráfico semanal, tanto da Bolsa Americana quanto da nossa Bolsa Nacional, pivô de baixa. Infelizmente, mas se segurar podemos ter um fundo duplo no mercado americano. Eu acredito mais no cenário de fundo duplo. Poderia estudar a situação? Muito obrigado, Fúria. Seguimos firmes na luta. Forte abraço. Que Deus abençoe a todos nós, caríssimo. Nosso querido amigo. Então vamos estudar as bolsas americanas. Daí a gente já faz o estudo das bolsas americanas e atende o nosso amigo. Então, vamos falar primeiro do EWZ, né? ETF brasileira negociada em Nova York. O EWZ aqui no semanal, ele está bem detonado, né? Depois aqui dessa nuvem negra. Está numa região de topo anterior. Na semana está cedendo 4,97. E no diário ele está lutando para formar fundo. Ele deu um sinal, deu 2, deu 3. E agora ele faz aqui o desenho de um doji. Se fechar daí para cima, até um pouquinho abaixo, é um sinal longe da média, de preferência fechar reduzindo substancialmente essa baixa, eu acho plenamente possível. Aí seria um sinal, né? E como existe um fundo marcado dia 2 de maio, a mínima 31,15, 31,15 pode ser o ponto que atrai os compradores, assim como o sangue atrai o tubarão. O BZQ, ele está em alta, né? Ele é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Porém, entretanto, todavia, ó, nós temos aqui 13,79 e 13,64. Ele está 13,45. Além disso, nós temos o 13,49. Ele está perdendo praticamente aqui simultaneamente 3 regiões de resistência. É um alento, né? E aí nós temos o VIX, né? O VIX, eu penso, a gente acertou um racional de venda do VIX a 34, 35 para zerar aos 26, 25. E agora eu falaria em venda de novo aos 33 para talvez zerar lá pelos 26. Né? Acho que eu até tinha comentado de um racional de venda ontem. Nós temos o Dow Jones, né? Vamos concentrar aqui no gráfico semanal, né? É uma simetria em A que foi cumprida, no caso do Dow Jones 32,578. Então pode se formar um fundo aqui, está caindo 1,14 na semana. O S&P, ele já tem uma situação um pouco mais delicada, por quê? Ele cumpriu a simetria em A 4157, 4158 e está agora numa linha de retorno, né? Então, como eu costumo dizer, aí o S&P está no fio do bigode. O diário fica até mais claro a chance aqui de formar um fundo duplo. E aí nós temos o índice Nasdaq, que é o mais penalizado de todos, né? Ele trabalha geralmente de forma inversamente proporcional às taxas de juros. Né? Já acionou o pivô de baixa na perda de 12,555 e é o ponto a ser vencido para entendermos aqui que haverá algum nível de reação. Uma das chaves, Marcos e demais alunos, está nos títulos americanos de 10 anos que não tem sinal de topo. Se o fizer, pode indicar aí uma virada no curto prazo. Ok? Muito bem. O burro com asa, acho que no dia 5/5 está com cara de 102,200 até sexta. A opinião dele, eu respeito. Aí o Antônio replicou os comentários, muito obrigado. E aqui tem o nosso querido amigo Mário. Então um abraço ao burro com asa, Antônio, Mário, Marcos. Grande mestre, boa tarde. Estive fora do ar desde o dia 16 de abril e o celular só consegui ver as mensagens. Estou de volta para acompanhá-lo mais de perto. É uma honra tê-los conosco, fico muito feliz. Forte abraço, manda um abraço para toda a sua equipe, para o nosso assíduo Marcos Pereira. Que honra tê-los conosco e sejam sempre bem-vindos. E todos que estão ouvindo, comentem, mesmo que você tenha um racional antagônico, ou se tiver alguma orientação, um site legal, um estudo bacana, uma dúvida, né? Os pedidos de... se você tiver algum pedido também, você será sempre bem-vindo. Então vamos lá, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer os ativos fixos.
aqui no Cartesia. Então vamos lá. Ambev primeiro. Enquanto eu vos falo, estou tomando aqui o meu Bali Energy Drink de coco e açaí. Muito bom. Bom, então a gente está vendo aí a Ambev na tela. Houve o balanço, o ativo não reagiu. Não tem exatamente um sinal de fundo. A não ser que hoje, né, marque aqui um doji, um candle até positivo. Aí seria um sinal fora da banda. E ontem, como fechou fora da banda com uma barra ampla, eu já entenderia como uma entrada na compra para um trade, para uma operação assimétrica. Mas assim, a Ambev está longe de ser uma ação que eu escolheria tal para operar nesse momento. Ok? Nós temos B3SA3. Veja que quando a maré não está para peixe, ó, o ativo acionou um martelo, foi neutralizado. Neste momento, eu entendo que ela está descontada o suficiente para uma entrada na ponta compradora, mas também está longe de ser um ativo que eu escolheria nesse momento para operar. Mas se eu fosse fazer alguma coisa, eu compraria. Está acionando aqui, está desenhando, querendo desenhar um martelo sobre a banda de Bollinger inferior. Aí nós temos BBS3, né, que eu acho nesses níveis a empresa fantástica para uma entrada. Eu entendo que ela respeitou uma LTA e está recuando para formar um pivô que será acionado a 34,78, e a própria simetria é um V, né? É uma própria simetria em V. Então, sendo esta uma simetria em V, eu entendo que é uma excelente oportunidade de posição na ponta de compra. Aí nós teremos Bradesco, né? BBDC4, foi um dos ativos que eu estudei lá para o pessoal atendendo o pedido do BMC News. Entendo também que há um V com alvo aqui aos R$20 em formação sobre uma LTA, então uma mega oportunidade de compra. Saiu o balanço e a ação está subindo pós-balanço. Isso é muito positivo, né? Itaúsa não é a minha empresa predileta, ela não é exatamente um banco, é uma holding, mas vejo num patamar interessante para uma compra. Me chama muita atenção Itaúsa. Se ela começar realmente a subir, rasgar uns 2 dias aí na ponta compradora, ela simplesmente não tem resistência até a máxima recente, né? Itaúsa, imagina que ela marque um fundo aqui, ó, a mínima do movimento 8,81, né? Então 881. Itaúsa não tem resistência até 10,97. Não tem. Simplesmente não tem. Aí tem Itube. Itube foi uma das ações também que o pessoal do BMC News pediu para estudar. Ela está acima do fundo anterior, um fundinho, né? Bem tênue ali a 23,44 e está acionando o martelo, que foi cravado ontem, uma situação técnica de compra. Aí nós temos Sambi, né? Sambi já tem um fundo em desenvolvimento. Nós temos aqui em Sambi o padrão da alavanca. Muitas vezes uma inflexão começa pelo setor bancário, que é o primeiro setor, por exemplo, que os estrangeiros costumam comprar, pessoal, não é uma regra absoluta. E assim, é a mesma coisa que eu falei nos outros bancos. Acima de 32,93, Sambi não tem resistência. Até a 36,88. Tem resistência, mas elas são fracas, assim, não vão segurar o preço. BPAC é um banco que está destoando ontem, isso torna ainda mais atraente. Uma provável formação de fundo duplo. Aí nós teremos Positivo, que é um ativo de fluxo, na minha interpretação, está formando um ombro-cabeça-ombro invertido. E aí os índices, né? E FNC na tela. Deixa eu ver quanto tempo deu aqui.
O IFNC, a minha interpretação é de uma formação de pinça de fundo, tweezer, que é um padrão que pode elevar fortemente os preços de forma celery. Aí temos IMAT, o índice de materiais. Eu vejo, primeiro, né, é possível aqui traçar uma reta. Padrão da alavanca. Provável formação de pivô que será confirmado no rompimento de 5971. E aí até acima de 5971, até 6863 não tem resistência. Não tem resistência. Correto? Daí, queridos, IMOB, o índice de setor imobiliário. O mercado ainda hoje não fechou. Se fechar acima dessa LTA, seria uma penetração falsa, especialmente se fechar acima da banda de Bollinger inferior, seria um sinal forte, consistente de fundo. O índice de consumo é onde está a chave. Quando esse índice inflexionar, aí a gente acredita numa inflexão firme, uma busca, de repente, dentro de algumas semanas, até pela máxima histórica. E é a mesma coisa, se cravar fundo aqui, até o 47, até o 4272 não tem resistência. Aí nós teremos o índice de energia, que é um dos índices mais fortes, né? Ele provavelmente fará fundo sobre essa região de topos anteriores aqui, ó. É uma região de topos, né? Correto? Aqui uma pinça, nós temos fora da banda, dentro da banda. Small 11, eu tenho uma pessoa da minha família que recebeu uma grana alta, na verdade de duas fontes aí. Precatórios e vendeu uma propriedade rural. Aí falou pra mim assim, eu vou colocar em bolsa, eu tenho consciência e tal. Aquela velha história que eu falo da festa infantil e tal. Eu quero colocar num fundo que tem uma baixa taxa de administração, que eu possa acompanhar, só que eu não quero algo muito conservador. Falei Small 11. Aí começou a comprar ontem. Então eu falei, ó, divide numas 3 ou 4 partes, né? De repente uma semana e compra um pouco de manhã, um pouco no horário do almoço, um pouco no meio da tarde. E está fazendo isso. Duvido que vai dar errado. Qual que é o horizonte de exposição? 1 ano e meio. Duvido que vai dar errado. Pode até dar, mas é difícil. Então vai expor-se em Small 11. Eu lembro, né, que eu fazia uma pergunta, eu fiz para o Thiago Bizzi, para o André Moraes, para uma série de queridos amigos que fizeram as lives comigo, né? Se você fosse fazer uma exposição por 10 anos, né, que ativo você compraria? Hoje, se eu fizesse essa pergunta para eles e eles retrucassem, né, no bom sentido, ou se alguém me fizesse, eu compraria Small 11. Um ativo assim para deixar 10 anos de exposição. Aí nós temos Petro 4 na tela, é uma das ações que eu estudei para o BMC News. Está acontecendo o que a gente já imaginava, que é o rompimento de 32,29 é um ombro, cabeça, ombro invertido. Então acho que tem um potencial ótimo no curto prazo. Eu preferiria a Vale nesse momento. A Vale fechou o gap, pode formar um fundo duplo em uma região que já reagiu, por exemplo, na virada de janeiro para fevereiro. Hoje eu seria mais comprar Vale em minério do que a Petro e petróleo, por exemplo. China 11, eu acho que tem potencial para subir ainda. Né? A gente falou numa compra ali em torno de 5,60, de repente para quem comprou bota um stop a 5,90, 5,89. Se estopar, estopou, lucro no bolso, se não estopar, vai seguindo com a operação. Cury está num range ali perto da... Ela pagou dividendos, né? O gráfico distorce. Tem que descontar os dividendos do preço médio, porque descontar do valor do papel. Eu acredito aqui que essa barra de anteontem fale mais alto. A gente tem a Melnick, também pagou dividendos, né? A gente tem a Melnick numa região interessante, justifica ainda manter a exposição. Talvez um oco invertido meio escondido aqui, ó, ombro, cabeça, ombro.
Local web, né? Local web é local web, né? É um ativo que a gente precisa esperar uma movimentação mais forte no mercado para ver se troca, se mantém. É um pepino que a gente tem em carteira. Como já tivemos Cielo no passado, fizemos a troca e deu certo, por exemplo. Né? E aí Gerdau, que ontem foi uma das exceções, né? Subiu com bom volume, resultado do balanço. E me parece consolidar fundo aqui, que bateu várias vezes na mesma região. O DI nós observamos, tem o dólar. O dólar ele não conseguiu manter-se acima dos 5,139,500. Portanto, nós estamos diante de um rompimento falso. Eu acredito que o dólar feche negativo hoje. Né? Nós temos uma posição vendida. Acredito que ele feche negativo. Ele não chegou na parte alta aí, ou tocar essa linha que conecta aos topos, né? E se o dólar perder o 5,098, ele vem pelo menos aqui para 5,045, quem sabe ainda hoje. Ok? Eu vou traçar como referência para nós uma LTA, que também, uma vez perdida, pode acelerar um movimento de baixa da divisa. Ok? Então eu acredito que perca o 5,098, que perca a média de 21 e que perca essa LTA que eu acabei de traçar. É a minha visão. Aí temos o Ibov. O Ibov está num ponto de clímax, né? Média não. Banda de Bollinger inferior, LTA e LTB. Eu deixei para fazer esse ajuste aqui na gravação. Então, se a gente traçar essa LTA agora, pegando milimetricamente aqui o toque ocorrido em janeiro, né? Ou se a gente fizer algo bem perto disso, mas dá para ajustar, onde eu quero chegar aqui, dá para ajustar essa LTA melhor. Mais ou menos assim, ó. Então a gente tem a linha de retorno, a LTA, e eu vou tentar deixar a linha de retorno mais justinha ainda. Mais ou menos assim. Então é um clímax, né? LTA, LTA, linha de retorno e banda de Bollinger. E hoje ela talvez forme uma pinça, né? Porque a mínima de ontem 103,923, a mínima de hoje 103,984. Então é uma região propícia que tem tudo para formar um fundo. Então eu vou marcar aqui a mínima do movimento, 109, eu sempre arredondo de 5 em 5, né? 103,925. Pessoal, para a galera que de repente não vai ver as nossas comunicações no Telegram e tal, um excelente Dia das Mães no domingo. Para todas as mamães, para todas as esposas dos nossos amigos, né, que são mamães. Então, um excelente Dia das Mães a todos no domingo. Eu não tenho mais a minha mãe, minha maravilhosa e saudosa mãe faleceu em 2010. Agora, no final de abril, completamos 12 anos, né? Mas me deixou valores inestimáveis, ensinamentos, uma boa educação. Sempre me incentivou demais no trabalho e nos estudos, essa paixão que eu tenho pelo trabalho e pelo estudo, né? E esses valores familiares, sem dúvida, ela foi fundamental. Então, feliz Dia das Mães. A minha mãe, eu sou filho único, né? Então minha relação com a minha mãe sempre foi muito intimista, muito intensa. Então ficou todo o aprendizado e principalmente, né, o incentivo ao trabalho e ao estudo desde muito cedo. Perfeito? Então são valores que eu levarei por toda a vida. Bom, o BOVA11, a gente vê ali o clímax também, né? Banda de Bollinger inferior, LTA e linha de retorno.
Muitas vezes, né, a gente sabe que, por exemplo, os pais, as mães sempre querem o bem do filho, mas às vezes fala para o filho ou para a filha, né? Pô, você está trabalhando demais, você está estudando demais. A minha mãe nunca disse isso. Se ela falasse alguma coisa, era o contrário. Ó, foco nos estudos, no trabalho, vai para cima. Então não tinha essa, não. Isso me ensinou muito, faz a diferença. Então trabalhar e estudar muito, para mim, é algo natural. Se eu não trabalhar e estudar muito, eu não me sinto bem, eu não me sinto em paz no dia. Então parece que tem algo errado. Então eu tenho que trabalhar e estudar muito para que eu fique, sabe, com aquele sentimento de dever cumprido, bem-estar. Então, como eu costumo brincar, eu sou mais feliz trabalhando e estudando duro do que às vezes numa festa. Porque se eu estou na festa, eu estou trabalhando e estudando alguma coisa. Quando não tem ninguém por perto, eu estou lendo. É complicado, mas é assim que eu sou. Né? Muitos não compreendem, mas é isso. Eu nado com o iPad perto, vou para a musculação com o celular na mão, se eu vou à praia eu levo, e é assim. Eu falei isso daí nas lives para a Liakin, para o André, para o William, eles ficavam olhando assim, tipo, pô, esse cara é louco, né? É, pode ser. Mas é assim que eu sou feliz. Então o Bova 11 a gente vê aqui a pinça também, né? Mas eu sei que é meio maluco, eu tenho consciência. Porque quando eu falo, só pela cara que as pessoas fazem quando eu falo, eu já vejo que... Então aqui a gente tem o 100 com 12. E isso não só na bolsa, desde a época da indústria e tudo. Aí o mini índice, né? Ele está reagindo desde aquele ponto que a gente falou. Para buscar 107.500 é uma questão de tempo. Lembrando que a gente falou que ia buscar 107.500 quando ele estava lá no 106.200, 106.300. Eu não sei por que as linhas vermelhas saíram reforçadas aqui. Eu sei que ele assiste o programa, né? O Christian, que atua como corretor de imóveis fantástico, né? Na região de Gramado, de Canela, e eu falei para ele, eu ainda vou, num futuro breve, aí comprar um imóvel com você. Eu vou com a minha família, nós vamos ficar hospedados em Gramado e Canela, a gente vai todo ano, né? Às vezes 2 vezes por ano, e eu vou comprar um imóvel com você. Espero que seja não somente um, mas eu vou, ou nós vamos, né? Comprar um imóvel com você. E teve uma vez, quando nós nos conhecemos, foi em 2016, nós estávamos em Gramado, e eu estava justamente, a minha família estava vendo roupas ali, numa galeria que tem ali perto do termômetro, perto da Cria Amigos, e eu estava ali trabalhando, fazendo uns estudos, e ele me abordou, tiramos fotos, conversamos, até me ofereceu um churrasco, mas nós não podíamos, porque a gente já tinha um compromisso, e a partir dali ficamos amigos. Eu sei que ele assiste o programa, né? E eu estava trabalhando na hora que ele me abordou. Ele falou, pô, professor, está trabalhando? Eu falei, tô aqui curtindo, mas estou mandando comando para o grupo, orientação. E é assim, né? Eu estou sempre vendo alguma coisa, procurando manter os alunos informados. E eu acelerei mais ainda esse processo de trabalho intenso depois do Telegram, porque é muito fácil a comunicação. Então, é assim que eu acho que tem que ser. E quando eu for comprar esse imóvel lá com o Christian, tal, na região que se Deus me abençoar, vai acontecer, eu pretendo até filmar, mostrar tudo, porque vai ser uma conquista, é um dos sonhos que eu tenho no momento e vai ser muito legal compartilhar com vocês. Então o mini índice, ele forma aqui uma pinça, essa região de fundo já impulsionou o mercado em novembro e também em janeiro. E a Cristal está aqui ao meu lado, é só começar a gravar que ela nunca late, mas quando eu começo a gravar ela ameaça latir, acho que ela quer participar, ou quer operar na bolsa, né? A melhor ação para Cristal operar é PETS 3, né, Cristal? Inclusive, quando a Cristal veio aqui para casa, o primeiro local que nós paramos foi na PETS. Ali da Eamelo, se eu não me engano. Ali eu não sei se é Eamelo ou Sarifara Maluf, ali onde tem as concessionárias. Se você perguntar para alguém onde você está, a pessoa vai falar, olha, eu acho que eu estou na Sarifara Maluf, na Eamelo, ou na Tancredo Neves aqui. Ninguém nunca sabe onde está, porque uma é a continuação da outra. Mas acho que a Sarifara Maluf é quando já vai para Guarulhos, ali onde é a PETS é a Melo. Ou a Tancredo Neves acho que é um pouco antes. Então, caramba, que doideira. Eu tinha os estudos aqui no mini índice, mas eles sumiram.
né? Então o que a gente tem aqui? Um fundo duplo. Eles realmente sumiram. Porque eu fiz logo menos. Então, ó, eu estou traçando aqui o fundo a 105. Ó, aqui foi 105,065 e hoje 105,065. Então é um fundo duplo clássico. Apesar de não ter simetria, o eixo aqui ele passa por 107,500 na minha interpretação, né? Esse ponto é 107,500, mas eu entendo como sendo o eixo, mesmo não tendo a simetria aqui entre os lados. Penso ser possível que nós tracemos uma LTB, está sendo rompida. Aqui em cima tem um gap. Então aqui tem um gap, esse gap pode ajudar sim a atrair o preço. Aqui a gente tem 110,025. Aqui não é exatamente isso que eu quero. É somente uma linha horizontal. Então, 110,025. Está marcado. Então, o que acontece, né? O primeiro passo é marcar fundo. Então, marcou. É um arame, com bebezão aqui. O segundo passo, cruzar médias, que está quase cruzando a de 5, cruzando a de 21 de baixo para cima, e rompimento da LTB que está ocorrendo. Depois, vai testar o 107,500. Lá no começo dos trabalhos, quando estava 106,300, por ali, né? Eu falei que subiria para testar o 107,500 e daqui a pouco vai bater. Então, mais uma vez a gente acerta raciocínio intraday. E se cravar no 110,500, a gente acertaria aí o movimento de 1.200 pontos se estivesse numa imersão, num desafio, numa transmissão ao vivo. No 107,500 é a prova de fogo, porque se romper, não tem resistência até o 110,025. Não que vá bater hoje, mas não tem resistência. Isso é fato. Voltando um pouco, voltando aqui os estudos para o TradingView. Nós temos a Bolsa de Xangai, um recuo, provavelmente para formar pivô. Subiu em linha reta, faz aquele recuo. A Bolsa lá está meio abobada ainda por causa do feriado, né? Japão, eu acredito num teste, pelo menos, né? Até para cumprir a simetria em V de 27.580. O minério de ferro, uma das chaves está no minério, né? O minério, ele não caiu, ele derreteu, né? Então, se houver uma reação do minério, pode impactar positivamente os Minas, CSN, Vale, Gerdau, Goal e trazer um movimento forte aqui no Brasil. O petróleo em alta, depois que ele rompeu aqui esse triângulo, nessa linha de retorno e cruzou as médias, ele passou sim a ter uma inclinação para a compra, tanto o Brent como também o WTI. Por exemplo, no WTI é evidente aqui um pivô de alta acionado no rompimento de 109,20. A gente já fez as bolsas americanas. Então façamos agora a bolsa do Reino Unido. Né, a bolsa do Reino Unido tem um padrão pouco amistoso aqui na ponta vendedora. Porém, entretanto, todavia, há uma LTA aqui que, uma vez respeitada, pode impulsionar para a formação de um fundo. E na Bolsa de Paris, né, existe a perda da parte baixa de um canal e somente uma abertura forte na segunda-feira tal para anular isso aí e deixar um padrão que é o BB abandonado de fundo. Aí nós temos o estoque 50. Está numa região que marcou fundo anteriormente no dia 11 de março. O índice DAX está também numa região que pode cravar fundo, seria um fundo duplo. E pessoal, um grande abraço à galera de Bragança. Vai ter Corinthians e Bragantino no domingo. Meu palpite: Corinthians 3, Bragantino 0. E o Cássio ainda vai pegar um pênalti. Fluxo para mercados emergentes. Está exatamente aqui na LTA.
acho que nem se aplica mais, né? Aí nós temos aqui a mínima, a 1023, precisaria respeitar para desenvolver um movimento, um fundo duplo no caso. Tem o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, que está desenhando um sinal de fundo. Isso daqui é uma estrela cadente. Esse candle de hoje marcou a máxima do movimento. E nós temos Ibovespa em dólares, né? Que hoje está desenhando ali um martelete, que é um sinal de fundo, é um sinal, né? A gente ainda precisa aguardar se esse sinal vai ser confirmado, mas é um sinal e percebe-se aqui claramente uma linha de retorno. Então a gente já fez o BOVA11, já fez tudo aqui, faltou o Bitcoin. O Bitcoin, a gente está com médio a 37.900, o Bitcoin está 36.128. Pessoal, então assim, claramente, né, para quem não entrou é oportunidade, né? E aqui no Brasil, você tem o Hash 11. Pessoal, deixa eu só um segundinho aqui, eu já volto. Maravilha, tô de volta aqui. Deixa eu ver se está tudo certo. Tudo certo aqui. Então, a gente tem, por exemplo, para quem não tem conta no Exchange, você pode operar o Hash 11. Né? Eu prefiro ir no Bitcoin direto. A maior composição do Hash 11 é o Bitcoin. Né? Mas, por exemplo, se o Bitcoin subir, consequentemente, a gente vai ter uma alta. Aí você pode pesquisar aqui, ó, ETFs de Bitcoin. Né? ETFs de criptomoedas, né? Então você tem aqui, ó, esse daqui de Ethereum. Você tem Hash 11, que é uma combinação. Né? A principal, aqui tem, por exemplo, Hash 11, você tem Bitcoin, Ethereum, Litecoin. É uma boa. Né? Então, por exemplo, se a gente for estudar aqui o Ethereum, ou os futuros aqui na CME, também está numa região razoavelmente interessante aqui. Então, o Hash 11 pode ser uma alternativa para quem não está posicionado no Bitcoin. Então, e aí você está comprando Bitcoin e Ethereum junto. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui no informe cenário que eu mandei mais cedo, para a gente dar uma olhada. São vários balanços, né? Eu vou tentar fazer a maior quantidade possível aqui de balanços, né? Então, o primeiro vai ser ENG. Né? Teve seu balanço divulgado. É uma ação em tendência de alta. Primária, secundária e terciária. Você pega um ativo em tendência, né? E você vê uma correção materializada, é oportunidade. Não de você ter uma grande alta, mas de você talvez... Agora, hoje, pessoal, de verdade, né? Será que vale mais a pena comprar ENG ou vale a pena entrar num título de renda fixa? É uma boa pergunta. Né? Com a renda fixa pagando o que está, né? É uma boa pergunta. Né? A gente teve Carrefour, CRFB3, reagindo mal ao balanço. Eu acho que isso gera entrada. Tem um gap aberto aqui em cima, possivelmente vai puxar preço quando inflexionar. É uma queda que gera uma entrada importante na minha visão. Ó, no gráfico semanal está na média de 21. Aí nós tivemos CIA. Eu sou fã da empresa. Né? Eu entendo que CIA 3,88 é piada, né? Reflete um sinal com tudo de pior aí embutido.
Então eu entendo que não é uma oportunidade, é uma baita oportunidade, né? É uma baita oportunidade. A linha de retorno. Fleury. FLRY3. Ativo extremamente depreciado, né? No semanal está na mínima das mínimas aqui no diário amassado. Eu acho hoje, pessoal, por exemplo, o investidor ele é mais conservador, ele tem o perfil de renda fixa. Eu acho que Fleury é muito mais negócio que Eng, por exemplo, né? Minha visão, né? A gente tem a BR Properties. É uma ação de um setor volátil que está próxima do topo. O próximo aqui, os preços estão próximos do topo. Eu não entraria. Entre a compra e a venda eu compraria, mas eu prefiro, por exemplo, JHSF, Cury ou Melk. Aí nós temos Lojas Renner, LREN3, que reagiu bem ao balanço, né? Foi uma das ações que eu estudei para o pessoal do BMC News. Então, ela nos passa a impressão que essa pinça, né, ó, mínima a 22,54, 22,55, a média de 5 já está sendo vencida como resistência e aparentemente forma um fundo mais alto que o anterior. Me parece uma mega oportunidade de compra. A simetria deve jogar o preço nos R$30 ao longo dos próximos dias. A gente tem Aretsu, ARZZ3. Esse ativo, ele também está mais perto do topo do que a média dos papéis assim que a gente acompanha. Só que está numa LTA e está um pouco mais descontada. Só que essa eu entraria na compra, mas colocaria o stop a partir de segunda abaixo de 85,25. 85,24. Por quê? Porque ela tem um topo mais baixo que o anterior e tem um M acionado. É aquela história, se estopar, eu perco pouquinho. Se der certo, eu ganho de balde. Ok? Aí direcional, DIR3. Interessante o patamar, né? Eu prefiro o JHSF, Cury e Melk, mas é interessante, aparentemente consolidando o fundo aqui na região. Temos AES Brasil. Interessante, um patamar de suporte, o ativo forma uma barra um pouco mais densa, né? Uma compra técnica descontada que justifica-se. Aí nós temos Alpa 4, todas as empresas que divulgaram balanço, né, de ontem para hoje. Assim como é tradição na Top Trader, estamos cumprindo aí a cobertura tanto no informe cenário quanto aqui no YouTube. Alpargatas compra vezes compra, mega compra. Piada, né, se falar em Alpargatas a R$21, estacionando o martelo de ontem. Então, mas já subiu 7%, continua sendo compra. Você está pegando o início da onda. No mínimo, né, o gráfico indica aqui um teste dos 28 no curto prazo. Aí nós temos Rail 3, que é Rumo. Pessoal, atuem na área de comentários. Você é bem-vindo, deixe seu comentário, isso é muito importante. Ela voltou aqui numa LTA, então é mega ultra compra, na minha visão, extremamente descontada, que gerou a queda. Topo mais baixo que o anterior, acionamento do M. Aí nós temos Ecor 3, todas as empresas que divulgaram os seus números, né? Ecor 3 está operando numa região que montou fundo anteriormente, então uma compra extremamente descontada. Se ela começar a trabalhar acima de 5,95, aí acelera esse movimento e pode realmente demonstrar uma inflexão firme, como fez no início de março. E aí, por fim, nós temos Unidas.
Cara, eu tenho uns bugs. Antes era com... Qual que era o código? Era Lopes Brasil. Eu nunca lembro qual que é o código da Unidas na bolsa. É mole, LCAN3. São coisas da vida, né? LCAN3. É porque não tem muito sentido também, que a Locamérica teve a fusão. Olha, eu gosto desse tipo de gráfico porque ele nos passa... Primeiro que o ativo está descontado, operou a 27, 28, está 22,96. R$23. Então, uma situação número 1. Situação número 2, passa a impressão que vai perder essa LTA como suporte, só que você vê uma acumulação, ó, candles rasgados aqui que marcam as mínimas num patamar parecido. Então eu entendo que é uma compra firme, né? Existe uma acumulação que é o movimento que antecede a alta. É uma ação que, se a gente colocar um gráfico semanal, a gente percebe uma correção importante, né? E falar que tem um oco ou invertido aqui seria forçar um pouco a barra, mas tem uma simetria em A que pode trazer o preço a 21,98, mas justamente o efeito surpresa, né, seria uma inflexão antes disso, né? Então eu faria uma compra completa, um lote full. E pessoal, daqui a pouquinho 107... alguma coisa esdrúxula no final de semana, o início de semana já positivo na segunda-feira. Então é isso, saúde e paz a todos, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e principalmente atuem nos comentários, porque aqui você é bem-vindo, Top Traders, a casa do investidor. Vamos em frente, valeu!